Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme eu prometi para alguma das meninas, que eu ia explicar formas de acabamento para quem não tem overlock. Eu tô aqui com 2 tecidos, né? Então eu identifiquei avesso e direito, para vocês verem melhor. A mesma coisa aqui com esse. Então eu vou fazer em um, vou fazer uma técnica, no outro eu vou fazer outra. Então agora a gente tá aqui na máquina, né? E eu estou com os meus pedaços aqui de pano e eu vou fazer a junção no sistema costura francesa. O que vai acontecer? Geralmente, quando você faz uma peça, você coloca avesso e avesso pro lado de fora, assim, né? Supomos, a gente começa a fechar uma blusa pelos ombros, aí eu coloco direito no direito e fecho na máquina. Só que aqui é diferente. O que eu faço? Eu vou colocar avesso com avesso, certo? E direito fica pra cima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou juntar certinho lá em cima e vou fazer uma costura bem pequenininha aqui, tá? Bem na beiradinha. Vocês vão entender por quê. Então, eu estou aqui na máquina caseira, mas isso também funciona para industrial. Geralmente, quem tem industrial utiliza esse tipo de acabamento. Vamos lá. Então, ó, é bem na beiradinha mesmo, ó. Faz o retrocesso, pronto. Tá vendo que ela ficou bem na beiradinha, tá vendo? Então, o que vamos fazer agora? Vamos virar o avesso pra fora. E vamos acertar. Geralmente, posso usar o ferro pra fazer pra que ela fique bem certinha a costura aqui, tá vendo? E vou voltar pra máquina. Agora, eu vou passar uma costura que vai tampar, ou seja, embutir a outra costura que eu fiz, tá? Então, vamos. Essa costura que eu vou passar agora é um pé de máquina, ou seja, extremidade do calcador com a extremidade do tecido, tá? Por isso que a costura de dentro, a primeira que a gente fez, tem que ser pequenininha. Agora é um pé de máquina. E fica assim, tá vendo? Todo o acabamento da peça por dentro, ó. Ela fica sem ver costuras aparentes aqui. A primeira costura, ela ficou aqui dentro, ó. Vendo? E o direito dela fica assim. Ou seja, se fosse o ombro de uma camisa, então aqui, ó, ficaria desse jeito, pelo lado de fora, e pelo lado de dentro ficaria assim. Ok? Esse é um tipo. Então, agora a outra opção é com o zigue-zague da máquina. E aí a gente segue o cronograma certinho do fechamento da peça. Então, aqui eu tenho direito, né? Ambos os direitos. Então, eu vou colocar direito com direito, né? Aí, ó, o avesso ele fica pra fora. Vamos supor que aqui seja o ombro da camisa, então é direito com direito. Vou colocar lá na máquina e vou fazer uma costura reta de fechamento, tá? Os retrocessos, né? Sempre começando com retrocesso. E vamos fechar. Aí, aqui, ó, eu já estou com a minha peça fechada. Então, avesso, direito. O que eu faço agora? Eu vou dar uma refilada pra tirar, se o tecido é aqueles que desfiam, então eu refilo aqui um pouquinho, para o acabamento ficar com maior qualidade, tá?
Então, eu estou aqui com a minha peça refilada, eu tirei um pouquinho da sobra de costura. E agora, eu vou regular a máquina, né? Então, eu vou colocar o meu cursor aqui no zigue-zague, quase chegando no maior, tá? E vou regular o ponto da máquina, aqui, ó, no 2 ou 1,5, tanto faz, tá? Então, agora, eu vou colocar a extremidade do tecido na fenda do calcador, tá vendo? E vou fazer uma costura de zigue-zague aqui, ó. Então, de maneiras que a agulha, ela vai bater um pouco fora do tecido e um pouco dentro, tá? Então, vamos lá. Ela fica perfeitinha. Sempre eu verifico se a extremidade do tecido está na fenda do calcador, senão o efeito não acontece, tá? De fechamento, de chuleamento na máquina. Aí, vou mostrar pra vocês como é que fica. Olha só. Fica perfeito, tá vendo, ó? Não fica com rebarba. É desse jeito que faz, ok? Sempre a fenda do calcador na extremidade do tecido. Aumenta o ponto e coloca no tamanho 2 ou 1,5 aqui no seletor da máquina. Ok? É isso. Agora eu vou lá na mesa e vou mostrar pra vocês como ficou as duas costuras. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final de cada fechamento. Isso aqui são técnicas de acabamento que favorecem para quem não tem overlock, tá? Então, ó, nessa aqui que é a costura francesa, nós temos o avesso aqui agora e ficou com essa costura, né? E esse é o direito, que ficou com essa costura, tá? Se eu fosse rebater, é a mesma coisa que o overlock. Eu deito e passo uma costura de pespontamento aqui, tá? No outra versão, que é o zigue-zague, esse já é o avesso, como seria de fato, e esse é o direito. Então, não tem muita diferença e o acabamento também não fica ruim, tá? Se porventura fosse um tecido que desfiasse muito, depois dessa costura aqui, eu poderia correr a chama de uma vela, estilo cetim, vamos supor. Então, ele fica com aquelas pontinhas. Então, eu poderia, depois de ter feito o zigue-zague, eu poderia correr a chama de uma vela aqui, para ele tirar todos esses pontinhos de fiapinhos de tecido que o cetim deixa geralmente de resíduo na costura. Mas é isso. Então, eu espero ter ajudado vocês com essas explicações, que no caso é um pouco mais trabalhoso, né, do que uma overlock, mas ajuda muito para quem não tem condições de fazer um investimento agora numa máquina dessa, né? Qualquer dúvida pode perguntar, que eu tô aqui para resolver, ou tentar pelo menos responder as perguntas de vocês, ok? Obrigado pra mim. Tchau!